Caras amigas, caros amigos, hoje nós vamos falar sobre o argumento ontológico de Santo Anselmo, Anselmo de Aosta, né? Anselmo de Aosta para os italianos, evidentemente, Anselmo de Cantuária ou de Canterbury para os ingleses. Ele nasceu em Aosta, no norte da Itália, lá pertinho já da fronteira com a Suíça, em 1033, né? E faleceu em 1109. Né? Então viveu no século XI. Anselmo de Aosta, então, ele deixou toda uma carreira, talvez diplomática e tudo, mas enfim, ele entrou no mosteiro de Le Bec, na França, na Normandia, né? E lá ele fez como monge, né? Ele foi acolhido pelo prior Lanfranco, né? Foi acolhido pelo prior Lanfranco e depois ele desenvolveu todos os seus estudos lá e tudo, se tornou professor também. E depois, quando Lanfranco foi nomeado abade do Mosteiro de Santo Estevão, em Caen, também na Normandia, ele ele ficou como prior do mosteiro, né, como diretor do mosteiro, né, e depois ele se tornou abade do mosteiro, né. Depois Anselmo como abade do mosteiro, ele começou então a fazer viagens para a Inglaterra, por exemplo, porque lá havia também mosteiros que dependiam do mosteiro de Le Bec, né, na França. E foi lá que ele conheceu bem a Inglaterra e tudo, só que depois, Lanfranco, tendo falecido e tendo sido primaz da Inglaterra, a sede episcopal de Cantuária, ou Canterbury, ficou vacante. Então Anselmo assume como arcebispo de Cantuária, né? Por isso que ele é chamado de Anselmo de Cantuária, né? Ou Anselmo de Aosta, né? Santo Anselmo deixou uma grande obra. E no mosteiro, durante os tempos em que ele estava lá como prior, foi quando ele produziu grande parte da sua obra, né? Ele escreveu obras de caráter filosófico e obras de caráter teológico também. De caráter filosófico, que sobressai são os dois livros, o Monologium e o Proslogium, do qual eu vou falar, esse último, que é justamente onde se encontra o chamado argumento ontológico. Eu já previno vocês que não foi Santo Anselmo que deu esse nome, argumento ontológico. Ele fala de argumentum unum, um só argumento. Para quê? Para provar ou para demonstrar a existência de Deus. Já na Idade Média, já durante a escolástica, né, começaram a dar o nome de Ratio Anselmi, a razão de Anselmo. Depois, no século XVIII, a partir de Descartes, e sobretudo de Kant, foram os seguidores de Kant, que começaram a chamar essa palavra, essa expressão de argumento ontológico, né? Os estudiosos mais rigorosos de Anselmo são muito assim enfáticos com relação a isso, porque, na verdade, essa expressão, argumento ontológico, não se encontra nele. E as interpretações que se fizeram depois de Kant, então, na verdade, o que fizeram foi distorcer aquilo que Anselmo havia desenvolvido no proslógio, né? Aqui no Brasil nós temos um grande conhecedor de Santo Anselmo, né, o professor Paulo Martínez, da Universidade de Maringá. Inclusive ele contribuiu com um artigo sobre Santo Anselmo, era a questão da vontade e da liberdade da vontade em Santo Agostinho e Santo Anselmo, no primeiro número da nossa revista, a revista daqui da FASBAN, da revista Basilíade. Então o professor Paulo Martínez é uma das autoridades não só da Idade Média, mas também de Anselmo em particular, né? Então, Anselmo, ele escreveu, como eu falava, o Monologium, escreveu o Proslógio, escreveu também obras sobre a verdade, sobre a vontade, sobre o livre-arbítrio, sobre a gramática, degramática, mas não se trata propriamente de gramática, não se trata propriamente da gramática no sentido gramática, como nós entendemos, né, a estrutura, sintaxe, essas coisas. É mais a questão da significação. Da significação é uma obra muito rica porque ela demonstra ou ela exprime justamente essa concepção característica da Idade Média, que é sobre a semântica, né? Então, uma obra muito rica, né? Sobre o livre-arbítrio, sobre a vontade, sobre a liberdade, e obras de caráter teológico também, sobre a Trindade, e mais especificamente sobre a encarnação, né? Cur homo, porque Deus se fez homem, né? É a questão da encarnação, chamado sacrificium vicarium, ou sacrifício expiatório, né? Que teve uma influência muito grande na teologia, sobretudo, também, não sobretudo, mas também, na influência na teologia da Reforma, de Lutero, por exemplo, né? Então, mais o que eu vou falar propriamente é desse argumento ontológico, que se convencionou chamar de argumento ontológico. Em que é que ele consiste, né? Anselmo havia escrito, então, e ele morreu como arcebispo de Cantuária, né, como eu estava falando, né, em 1109. Né? Ele viveu, então, praticamente, ele viveu no século XI, né, e praticamente a segunda metade do século XI. Né? Ele, primeiro, escreveu um livro chamado Monologium,
como a palavra já indica, monológica, é uma razão única, uma meditação monológica, uma meditação, onde ele tenta agora, ele próprio informa isso, né? A pedido dos irmãos do mosteiro, que pediam para ele escrever uma obra assim acessível, que fizesse apelo somente à razão, sem fazer toda aquela demonstração passando pelas escrituras sobre a existência de Deus. Então ele se propôs, ele conversava com os irmãos durante ele expunha, fazia explicações, uma espécie de aula para a sua comunidade, e ao mesmo tempo ele escreveu, né, essa obra aqui ele deu o nome de Monológio, né, onde ele tenta falar da existência de Deus a partir de quê? A partir de várias, se a gente pudesse dizer, demonstrações, porque você não vai provar a existência de Deus, não se prova a existência de Deus, que isso é um mistério. Você pode falar da existência de Deus, mas não pode falar da essência de Deus, né? Nenhum teólogo, nenhum filósofo se aventurou falar sobre a essência de Deus. Você pode descrever ou tentar entender mais ou menos a existência de Deus a partir, seja de uma prova a priori, ou uma demonstração a priori, do próprio raciocínio, de uma ideia inata, se quiser, ou seja, a partir de uma explicação a posteriori, ou não necessariamente empírica, né? E é o que Anselmo tenta fazer justamente nesse monológio. Ou seja, a partir das realidades visíveis, não necessariamente empíricas, né? A partir das realidades visíveis, subindo dos efeitos para as causas, tentar demonstrar a existência de Deus, né? Primeiramente, com o quê? Basicamente, esse argumento que ele usa no monológio é o argumento da questão da participação. É um conceito que se encontra em Platão. Esse conceito da participação, os seres nas suas particularidades, os seres finitos nas suas particularidades, eles participam do ser enquanto tal. Isso se encontra já no Fédon, que é um diálogo da primeira fase de Platão, ou início da segunda, se encontra também na República, se encontra no Banquete, se encontra também no Fedro, né? Então o que nós vemos são os seres. Não necessariamente seres empíricos, mas os seres. Esses seres, eles são seres na medida em que eles participam do ser enquanto tal. Então existe, por exemplo, o menos e o mais. Uma coisa mais justa, uma coisa menos justa. Uma coisa boa e uma coisa melhor. Então, se existem graus de perfeição, então tudo isso significa dizer que existe a perfeição enquanto tal, da qual essas coisas participam. É isso que Anselmo tenta mostrar nesse monológio, né? Existe também a ideia de causa. Então as coisas são causadas as três hipóteses, ou são causadas por elas próprias, ou são causadas, ou são indiferentes, cada uma tem a sua própria causa, ou são relativas umas às outras, ou causam outras coisas, né? Muito bem, no mundo da criaturalidade, no mundo da reprodução que a gente vê, as coisas causam umas às outras, né? As coisas não podem ser autossuficientes absolutamente, porque mesmo supondo-se que elas fossem únicas, ou que elas tivessem a sua causa em si próprio, essa causa partiria de quê? De uma força que é comum, na verdade, seria comum a todos os seres, o que já é uma contradição. Por outro lado, se fossem seres somente relativos, ou umas causas relativas, ou tivessem causas umas com relação às outras, nós cairíamos numa espécie de círculo, né, infinito, né? Então, por último, as coisas dependem, na verdade, de um ser, aquilo que os escolásticos vão chamar de ser necessário, que é Deus, né? Muito bem. Então, Anselmo se vê agora na necessidade de escrever o Proslógio, né? Essa obra é uma obra muito controversa, polêmica, na medida em que ela deu margem a muitas interpretações, né? E muitos mal-entendidos também. E ela é distribuída através de um proêmio, onde ele faz uma oração, né, típica de uma peça de retórica, depois no primeiro capítulo e depois no segundo, terceiro e o quarto capítulo. São 3 capítulos. Nesses 3 capítulos se encontra, por assim dizer, o núcleo, né, dessa chamada demonstração da existência de Deus a partir de uma prova única ou a partir de um raciocínio único, a priori, né, sem necessidade de partir ou de recorrer à experiência, né, que foi chamado depois de argumento ontológico, né. Nós devemos pensar o seguinte também. Quando se fala de Santo Anselmo, se diz, bom, Santo Anselmo viveu no século XI. De certa maneira, ele já é um homem do século XII, etc. E em muitos aspectos ele também antecipou aquilo que Tomás de Aquino vai desenvolver no século XIII. E isso, de certo modo, é verdade. Mas nós temos que considerar, primeiro de tudo, todo pensador, ele fala exatamente, ou ele reage exatamente a partir de quê? Desses valores com os quais ele vive, com os quais ele convive, né? São esses valores que estão em vigor, né, que ele vai justamente tentar responder, dar uma resposta a esses valores. O que era que vigorava então no século XI? Porque o século XII, ele é caracterizado por quê?
Pela entrada, a gente poderia dizer, da teologia como ciência. A teologia recebe o status de ciência a partir de Pedro Abelardo, no século XII. Nós poderíamos dizer que o século XIII, que é o apogeu da escolástica, né, da fundação das universidades, o que nós vemos aqui são debates intensos sobre a questão da razão e da fé, e da ciência. A teologia agora é considerada como uma ciência. Então, a questão da ciência e da revelação. Mas no século XI, que é o século de Anselmo, o que era que ocorria? É uma coisa que muita gente perde de vista. Se nós perdemos isso de vista, então nós não entendemos a argumentação de Anselmo. Porque o embate dele ainda não é aquela questão que vai ser desenvolvida no século XII, a teologia como ciência em Pedro Abelardo, embora tenha pontos comuns com isso daqui, e nem também aquelas questões que vão ser desenvolvidas ou debatidas no século XIII, que é na alta escolástica nas universidades, né? A questão dele, sobretudo, é com os dialéticos e os antidialéticos. É o seguinte, pessoal, a dialética é o quê? A dialética é a arte do bem raciocinar, a grosso modo, né? Só que ela tem uma longa história. Evidentemente, eu não vou falar isso em poucas palavras. Em Platão, a dialética é uma dialética que Platão fala isso no Fedro, ele fala isso no Filebo, ele fala isso no Sofista, ele fala isso também no Político, né? E no Fedro, onde ele faz essa elaboração, a dialética como o quê? Como a arte de raciocinar, mas através de quê? O que ele chama de uma análise e de uma síntese, no Fedro. De uma análise partindo-se dos gêneros mais universais e descendo para os mais individuais, até chegar finalmente nos gêneros individuais, como, por exemplo, o reino, o gênero, a espécie, a família, os indivíduos, etc. E, inversamente, a síntese, partindo das realidades mais individuais até chegar nos conceitos mais universais, né? Isso é a dialética em Platão, a análise e a síntese, né? A dialética em Aristóteles ela é considerada de maneira pejorativa. Para Aristóteles, a dialética é a arte do provável, né? Só que a dialética é retomada entre os estoicos, que os estoicos tinham uma física, tinham uma lógica e tinham uma ética. E a lógica é justamente dividida numa dialética e numa retórica. A retórica é a arte do bem falar e a dialética é a arte do bem raciocinar. É assim que os estoicos desenvolveram a teoria do conhecimento. Muito bem, a arte de bem raciocinar foi essa arte que foi retomada no século X e, sobretudo, no século XI, só que, se tanto exagero que se deu, essa arte se transformou numa espécie de arte da disputação, a arte da disputa, se disputava sobre tudo. Então, a gente até ri de tanto os argumentos mais esdrúxulos e as ilações mais esdrúxulas e mais originais e até cômicas que se possa imaginar. Só para dar um exemplo. Não se tem aquilo que se perdeu. Eu não tenho um chapéu, logo eu perdi meu chapéu. Então se discutia durante 3, 4 dias sobre essas questões. Chegou ao ponto, os mais conhecidos são um chamado, coincidentemente, Anselmo, mas é Anselmo de Basate, na Itália, e outro chamado Berengário de Tours, ou Béranger de Tours, né, em francês, Béranger de Tours, né? Mas existiam também os antidialéticos, né? O mais famoso de todos eles é Pedro Damião, um monge de Fonte Avelana, lá na Itália, que se tornou depois cardeal, bispo de Ostia, não de Aosta, mas de Ostia, na Itália, e depois cardeal, e é um antidialético, inimigo ferrenho da filosofia e da razão. Então a questão se dava nesse sentido, ou fé ou razão. Para os dialéticos é tudo a razão que explica. Para os antidialéticos é a fé. Anselmo se coloca em que ponto? Nesse ponto, como eu costumo chamar, do entre dois, da mediação, do intermediário, do entre dois. Então, a fé, a razão, não está excluída da fé. A verdade, tanto a fé como a razão, fazem parte da verdade. Ou estão na verdade, ou estão expressando a verdade, ou mostrando a verdade. Isso já se encontra, segundo ele, e nós temos, por exemplo, quando os começos da teologia, normalmente os manuais de teologia, quando vão falar sobre o começo da teologia, quando é que começa a teologia? Então citamos como paradigma, por exemplo, a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, né? Então, estáis sempre prontos para dar razão sobre a esperança, a vossa esperança, àqueles que vos pedirem, né? Então, as coisas dizer, então, tanto a razão como também a fé, na verdade, estão exprimindo o que é a verdade. Essa verdade, na concepção ou na perspectiva cristã, é justamente Deus, né? É nesse sentido que, para Anselmo, seria, na verdade, uma extrapolação, uma radicalização, dizer só fé ou só razão. As duas coisas se complementam, né? Mais ou menos, eu digo mais ou menos, essa via mediana, que também já seguiu Agostinho, no qual Santo Anselmo se inspira, é aquela também mais ou menos de Tomás de Aquino, evidentemente em outras perspectivas, né?
Muito bem, então a questão é essa. Para Anselmo, para se entender, ou para se tentar entender, na verdade, os mistérios, embora ele não vá jamais ser compreendido, então se parte de quê? Da fé. E o que é que vem fazer a razão? O que é que vem fazer a intelecção? O que é que vem fazer a inteligência? Explicar, ampliar justamente a fé. E é isso que ele diz no final do primeiro capítulo, pessoal. É o que ele fala no primeiro capítulo. Eu vou ler rapidamente para vocês. Ele diz: ensina-me como procurar-te e mostra-me a mim que te procuro. Pois sequer posso procurar-te, se não me ensinares a maneira, nem encontrar-te, se não te mostrares. Que eu possa procurar-te, diz ele, desejando-te, e desejar-te ao procurar-te, e encontrar-te amando-te, e amar-te ao encontrar-te. Daqui. E no final desse primeiro capítulo, ele diz: com efeito, não busco compreender para crer, mas creio para compreender. Efetivamente, creio, porque se não cresce, não conseguiria compreender. Baseado em Isaías 7:9, Santo Agostinho já falava isso também, né? Então, credo quia intelligam, creio para compreender. Só que em Isaías 7:9 é marcado desse jeito. A cabeça de Efraim é Samaria, a cabeça de Samaria é o filho de Romelias. Se não o crerdes, não vos mantereis firmes. É assim que está. Depois fizeram esses versículos, são muito controversos, porque os exegetas quebram a cabeça com esse versículo, acham que talvez houve ou uma transposição, ou um deslocamento, ou então um jogo de palavras difícil de se entender, porque se trata de algo característico e típico da mentalidade semítica, né? Mas em todo caso está lá, né? Então se fez uma espécie de paráfrase sobre esses versículos, se crer para se compreender, né? E é esse o leitmotiv de Santo Anselmo, pessoal. Esse é o leitmotiv de Santo Anselmo. Então se parte da fé para se compreender. A compreensão, a inteligência, ela jamais vai esgotar o mistério, segundo Anselmo. Segundo Santo Agostinho também, porque senão o mistério não seria mistério. É o que eu costumo fazer a comparação, por exemplo, com a psicanálise. Aquilo que é inconsciente. O inconsciente permanece inconsciente, senão não seria inconsciente. Assim também o mistério continua sendo mistério. Muito bem, eu vou ler rapidamente, pessoal, não tudo, mas pelo menos para entenderem. Então, em que consiste isso? Anselmo parte do Salmo 13, versículo 1, aquilo que é dito, também se encontra no Salmo 53, diz o insensato em seu coração, Deus não existe. Ora, ele diz, mesmo o insensato, não sabendo, não entendendo ainda, ou negando que Deus existe, mas o fato dele afirmar Deus não existe, ele já está pensando em algo. Que tipo de algo é esse? Aquele ser do qual não se pode pensar nada de maior. Deixe-me dizer, é o seguinte, aqui no segundo capítulo, pessoal, segundo capítulo, o terceiro e o quarto, é onde se encontra o núcleo, como eu dizia. Então, ó Senhor, tu que nos concedeste a razão em defesa da fé, faze com que eu conheça, até quanto me é possível, que tu existes, assim como acreditamos, e que és aquilo que acreditamos. Cremos, pois, com firmeza, que tu és um ser do qual não é possível pensar nada de maior. É um ser do qual não se pode pensar nada de maior. Santo Agostinho já fala isso, mas o próprio Anselmo diz que se encontra em Agostinho, porque ele é inspirado em Santo Agostinho. Ou será que um ser assim não existe? Porque o incipiente, o insensato, diz em seu coração, Deus não existe. Aí vai e diz Anselmo, porém o incipiente, quando eu digo o ser do qual não se pode pensar a nada de maior, ouve o que eu digo e compreende. Ora, aquilo que ele compreende se encontra em sua inteligência, evidentemente. Ele diz um ser do qual não se pode pensar nada de maior, se encontra na sua inteligência. Ainda que possa não compreender que existe realmente, né, na realidade, fora dele. Na verdade, ter a ideia de um objeto qualquer na inteligência e compreender que existe realmente são duas coisas distintas, né, não diferentes. É aquilo que Aristóteles já chamava de potência e ato. Uma coisa está potencialmente, ela é, mas ainda não é. Ela é potencialmente, ela está sendo, ainda não é. Então ele dá um exemplo aqui. Um pintor, por exemplo, ao imaginar a obra que vai fazer, sem dúvida possui em sua inteligência. Porém, nada compreende da existência real da mesma, porque ainda não a executou. Ela ainda não foi realizada. Ou como diria Aristóteles, atualizada. Uma vez perguntaram a Michelangelo se quando ele esculpiu uma estátua, por exemplo, o David, a Pietà, né, se ele já tinha tudo na mente, já tinha tudo na cabeça. Ele disse, não. À medida que eu vou esculpindo, né, e aqui se dá realmente o que é que significa a escrita, porque esculpir também é uma maneira de escrever, ou seja, de vencer, de talhar resistências, né? À medida que eu vou esculpindo é que eu vou vendo
é que a obra de arte vai se presentificando e vai se corporificando e vai se manifestando. Foi assim que ele disse. O que ele deu foi uma bela aula da significação, pessoal. Muito bem. Então, porém, nada compreende da existência real da mesma, porque ainda não a executou. Quando, ao contrário, a tiver pintado, não a possuirá apenas na mente, mas também lhe compreenderá a existência, porque já a executou, ou como diria Aristóteles, já está atualizada, né? O incipiente há de convir igualmente que existe na sua inteligência o ser do qual não se pode pensar nada de maior, porque ouve e compreende essa frase. E tudo aquilo que se compreende encontra-se na inteligência, já que nós estamos pensando, né? Poderíamos dizer o elemento do pensamento. Mas, agora vejam bem, o ser do qual não é possível pensar nada de maior não pode existir somente na inteligência. E por quê? Diz Anselmo. Se, pois, existisse apenas na inteligência, poder-se-ia pensar que há outro ser existente também na realidade e que seria maior, o que seria um absurdo, um contraditório, uma duplicidade do ser. Então, o ser do qual não se pode pensar nada de maior, né, ele existe somente no pensamento, né? Se, pois, existisse apenas na inteligência, poder-se pensar que há outro ser existente também na realidade e que seria maior. Então, nós teríamos uma duplicidade de ser, o que seria uma contradição. Se, portanto, o ser do qual não é possível pensar nada de maior existisse somente na inteligência, este mesmo ser do qual não se pode pensar nada de maior, tornar-se-ia o ser do qual é possível, ao contrário, pensar algo de maior, o que certamente é absurdo. Quando eu estou lendo esses textos com meus alunos, eles começam a rir e tudo, eu digo, não, pessoal, não se preocupem não, eu digo assim, sob forma jocosa, né? Tomás de Aquino teve dificuldade com esse argumento, porque Tomás de Aquino se move num plano empírico. Tomás de Aquino era fascinado por esse argumento, mas ele se move num plano empírico, né? Ele era fascinado pelos neoplatônicos, aliás, que ele lia também, como um dos que ele mais recorre, por exemplo, é Santo Agostinho, Dionísio Areopagita. Ele era fascinado por esse argumento, mas se vê que ele está no outro plano. E Descartes e Kant leram esse argumento, na verdade, indiretamente. Eles não leram diretamente o argumento. Se vê claramente na crítica da razão pura de Kant, na dialética transcendental, quando ele vai justamente contestar esse argumento, se vê que ele não leu diretamente o argumento, né? Ele contesta o argumento, mas coisa que não existe em Santo Anselmo. Ele diz que não se pode, a partir do pensamento, a partir de um conceito, partir diretamente para a realidade. Mas não é o que Anselmo diz, de forma nenhuma. Ele diz partir para uma primeira causa ou partir para um ser necessário, mas não é o que Anselmo diz. Se vê que ele não leu. E Descartes também, pessoal. Então, de forma jocosa, eu digo aos meus alunos, olha, se Tomás de Aquino teve dificuldade com esse argumento, se Descartes e Kant não entenderam, então nós nos devemos sentir honrados em não entendê-lo também. Mas vejam bem, ele diz, se, portanto, o ser do qual não é possível pensar nada de maior existisse somente na inteligência, este mesmo ser, do qual não se pode pensar nada de maior, porque ele está falando de ser. Então, se é um ser, é que ele existe. Aqui está a questão, pessoal. Tornar-se-ia o ser do qual é possível, ao contrário, pensar algo de maior, o que certamente é absurdo. Logo, o ser do qual não se pode pensar nada de maior existe, sem dúvida, na inteligência e na realidade. Na inteligência, porque é um ser do qual não se pode pensar. E na realidade, porque é um ser do qual não se pode pensar nada de maior. Depois Anselmo vai evocar, se pode muito bem pensar seres assim extravagantes ou seres fantasiosos, ou uma ilha de bem-aventurados, como ele vai dar as respostas depois ao monge Gaunilho, que contestou o seu argumento ontológico, né? Se pode pensar também em seres fantásticos, como por exemplo um centauro, eu estou dando exemplos assim, né? Mas ele está falando do ser, daquilo que realmente é, daquilo que realmente existe, né? Então, que não é possível pensar que Deus não existe. O que acabamos de dizer é tão verdadeiro que nem é possível sequer pensar que Deus não existe. Com efeito, pode-se pensar na existência de um ser que não admite ser pensado como não existente, como, por exemplo, um ser fantasioso. Ora, aquilo que não pode ser pensado como não existente, sem dúvida, é maior. Aquilo que não pode, veja bem, ser pensado como não existente, no caso Deus, sem dúvida, é maior do que aquilo que pode ser pensado como não existente. Está claro, pessoal? Por isso, o ser do qual não é possível pensar nada de maior, se admitisse ser pensado como não existente, ele mesmo, que é o ser do qual não se pode pensar nada de maior, não seria o ser do qual não é possível pensar nada de maior, o que é ilógico. Porque ele está falando de um ser, não de um ser de ficção, ou de um ser fantasioso, né? Depois, no capítulo 4, pessoal, mas como o incipiente pôde dizer em seu coração aquilo que nem sequer é possível pensar. Ou como pôde pensar aquilo em seu coração, quando dizer no coração nada mais é do que pensar, como vocês sabem pela tradição, tanto na tradição semítica como também na tradição ocidental, quando a gente fala pensar com o coração, né? O coração, na mentalidade semítica, na tradição semítica, era visto como a sede do discernimento.
Também das emoções, mas as emoções eram mais reservadas para os rins, por exemplo. O coração é mais a sede do discernimento, por isso que o coração, no Antigo Testamento, tem um sinônimo de consciência. Ora, se verdadeiramente ele disse isso em seu coração, na verdade também o pensou. Mas na verdade ele não disse isso em seu coração, porque justamente não podia pensá-lo. Com efeito, pode-se pensar ou dizer no coração uma coisa de duas maneiras. E aqui ele entra numa verdadeira significação, pessoal. Uma teoria da significação. Pensando na palavra que expressa a coisa ou compreendendo a própria coisa. No primeiro sentido, é possível pensar que Deus não existe. No segundo, não. Quem, por exemplo, compreende o que são a água e o fogo, sem dúvida não pode pensar que os dois elementos sejam realmente a mesma coisa. Por quê? Porque nós já conhecemos, tanto a água como o fogo. Através de quê? Da palavra, da significação, ou da convenção. É isso daí. Se se dissesse o contrário, se houvesse denominado a água, por exemplo, fogo e o fogo água, era assim também que nós pensaríamos. Entretanto, se pensar apenas nas palavras água e fogo, é o que ele está dizendo aqui, Anselmo, pode imaginar as duas coisas como idênticas. Assim, quem compreende o que Deus é, certamente não pode pensar que ele não existe, mas o poderia, se repetisse na mente apenas a palavra Deus, sem o pensamento, ou sem a experiência, sem atribuir-lhe nenhum significado, ou significando coisa completamente diferente. Está aqui. E as palavras, é o que Anselmo está dizendo aqui, são convenções. Deus, porém, é o ser do qual não é possível pensar nada de maior. E quem compreende bem isso, sem dúvida, compreende também que Deus é um ser que não pode encontrar-se somente no pensamento. Quem, portanto, compreende que Deus é assim, não consegue sequer imaginar que ele não exista. É isso daí, pessoal. Então, esse eu acabei de ler para vocês, é o capítulo 4. Isso, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente rumina, mais depois, a partir dessa demonstração, que se encontram basicamente nesses 3 capítulos, capítulo 2, 3 e 4, Anselmo ele vai desenvolver, falar sobre os atributos de Deus. Inclusive fazer toda uma teodiceia sobre a questão do mal, por exemplo, né? Sobre a questão da onipotência de Deus, sobre a questão do mal, sobre a questão do bem. E é nesse sentido que vai se desenvolvendo, né? Então, esse argumento não é à toa que ele deu margem a tantas interpretações e continua dando margem a tantas interpretações, né? Mas, como eu dizia de maneira jocosa, né, então nós devemos nos honrar se esses pensadores como Kant e como Descartes, mas isso não é um motivo para desanimar. Porque a filosofia se dá justamente na busca. A filosofia é procura, a filosofia é busca. Ou como dizia Santo Agostinho, inquiro sempre, inquiro sempre. É uma constante inquirição, é uma constante busca. É o que ele diz também no livro Contra os Acadêmicos, a felicidade está justamente, se a felicidade reside justamente na busca da ciência, ou na busca da verdade pela ciência, então se essa verdade for descoberta, então a ciência se acaba. Ora, acontece que a filosofia é uma constante busca de quê? De superar algo que nunca se deixa superar totalmente, né? Paradoxalmente, a superação se dá justamente na insuperabilidade das questões, porque se existe uma coisa que o ser humano realmente teme, é de finalmente chegar a um ponto último. A verdade não pode ser encarada face a face, né? Porque isso é a coisa que o ser humano mais teme. E é graças a isso que a filosofia continua. Através de quê? De uma descoberta. Ou como eu costumo dizer, mais exatamente de uma redescoberta. Porque não fazemos outra coisa senão redescobrir aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós já temos, mas não sabemos que temos, nem sabemos que sabemos. E é por aí que vai a coisa, pessoal. Muito obrigado.